Entrevistamos o professor Valderi Rodrigues, pesquisador do IPEA e professor da Universidade de Brasília. Professor, nós estávamos falando sobre a excelência na matemática, né? E aquela nossa preocupação de sempre de dotar o país de uma educação de qualidade, de uma educação que realmente venha a competir nessa área tecnológica que parece ser o futuro, né, da humanidade. A minha dúvida aí é como se chegar a esse ponto, né? Porque os políticos são muito criticados por defenderem muito a necessidade da educação e não fazerem praticamente nada, né? A gente teve esses 8 anos de governo Lula e já quase um ano de governo Dilma e não houve, eu não diria nem uma revolução, né? Que isso é difícil, mas pelo menos uma medida assim drástica que chegasse a mobilizar a população, né, em torno da questão educacional. Então, a minha indagação, professor, é você como estudioso, né, como pesquisador e, claro, como sonhador, né, como é que vê isso? O que poderá ser feito? O que esses outros países que o senhor visitou, como a Nova Zelândia, lá nos Estados Unidos mesmo, e nos seus estudos, né, a gente tem exemplos daquele pessoal lá do Sudeste Asiático, né, que também de Taiwan, né, de Hong Kong, e que implementaram seus ensinos, inclusive com aquela ênfase na escola fundamental, na escola integral. Eu diria que, Leite Filho, que essa é a pedra de ouro do processo. Esse é o nosso nó górdio, é o nossa principal dificuldade e, de fato, vai ser a nossa principal solução. Os teóricos em economia, bem como aqueles pesquisadores em economia aplicada, mostram que investir em educação é um jogo de ganha-ganha. Ganha quem investe, ganha quem recebe, ganha a sociedade como um todo. Isso é praticamente consenso em teorias de crescimento econômico e também é consenso em boa parte dos quadros políticos e decisórios. Contudo, a implementação sempre fica aquém do que se quer. E nós falamos sobre matemática, mas poderíamos falar também da capacidade de leitura, da capacidade de interpretação de texto. E o fato é que em matemática é mais direto, é mais perceptível. Quando você sabe se uma pessoa domina ou não matemática, você pode perguntar, por exemplo, se ela consegue entender a leitura de um relógio analógico, dizer que horas são. Ou mesmo se ela consegue dar o troco sem usar a calculadora. Infelizmente, no Brasil, nós temos um percentual considerável de brasileiros, inclusive já próximo de terminar o ensino fundamental, que não tem essa capacidade. A Prova Brasil, por exemplo, liderada pelo MEC, mostrou esses pontos. E quando a gente fala em inovação tecnológica, em desenvolvimento tecnológico, talvez uma regra básica seja perguntar se o brasileiro ou a brasileira consegue fazer uma regra de 3, consegue fazer uma divisão proporcional. Infelizmente, muitos dos nossos alunos, dos nossos trabalhadores não conseguem, infelizmente, ter essa capacidade. Então, é uma área onde requer um extremo zelo, um extremo cuidado. Eu dou um exemplo com relação a quem fez essa revolução pela base, foi a Coreia do Sul, outros fizeram também, mas a Coreia do Sul talvez seja emblemático, talvez um modelo para o Brasil. Porque teve esse zelo com a visão de longo prazo, e hoje a gente vê os nossos produtos coreanos invadindo o Brasil, invadindo até no bom sentido, porque são produtos de qualidade, produtos desejados por boa parte dos brasileiros e de cidadãos do mundo todo. A ideia é que o Brasil chega a isso também. Nós temos poucos exemplos. Um dos casos é o avião. Nós temos, de fato, a Embraer liderando esse processo, mas precisamos ter de diversas, entre aspas, diversas empresas com essa capacidade tecnológica de avançar e de exportar para o mundo todo produtos de alto valor tecnológico, de alto conteúdo tecnológico. A nossa pauta exportadora, e você lembrou bem, ela está fortemente centrada em commodities com um valor agregado que não é o desejável, que não nos deixa numa posição competitiva. E voltando à questão da matemática, eu sempre gosto de citar um exemplo que poucas pessoas sabem. Anualmente,
mais de 90 países se juntam e mandam seus 6 melhores alunos para uma competição internacional de matemática. Desde 86, a China tem liderado o ranking, sendo o primeiro ou segundo lugar. Vez ou outra ela é vencida pelos Estados Unidos, que tira o primeiro lugar, e a China o segundo. Só que quando você vai olhar os cidadãos americanos, os alunos americanos que venceram, são sino-americanos. Tem sobrenome Wang, tem sobrenomes chineses. Então, esse é um ponto onde a gente deve se concentrar. O que queremos do Brasil em 5, 10, 15, 20 anos e como queremos que a nossa capacidade de leitura, de análise crítica, de entendimento, de percepção de quanto custa determinada política, determinado objeto, o que se gasta, e aí a gente se torna competitivo de maneira sustentada. O professor Valderi Rodrigues, ele é de formação engenheiro, né? Engenheiro civil? Engenheiro civil pelo ITA. Engenheiro civil pelo ITA, que já significa alguma coisa, né? O Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E ele também é professor do IPEA, pesquisador e economista, né? E como economista, ele está muito preocupado com os desafios do Brasil, né? Com os desafios que vem trazendo essa crise e como o Brasil está se preparando, né, para enfrentá-los. É isso que eu gostaria de ouvir aí sobre as suas análises e pesquisas. Bom, fica à vontade realmente com essa entrevista, meu caro Leite Filho, porque as suas perguntas são realmente bem postas. Nós temos alguns desafios. Alguns remontam a um passado recente, outros são novos, de fato. Nós temos questões novas, como as questões ambientais, que precisam ser tratadas. E alguns senadores, alguns deputados, de fato, ficaram antenados com essa preocupação e estão procurando dar respostas a essa questão de exaustão dos recursos naturais e tratamento zeloso, com cuidado do meio ambiente como um todo. Mas eu gostaria de colocar também algumas questões importantes. E até algumas conhecidas dos brasileiros, como por exemplo a inflação. A inflação hoje, o IPCA, acumulado nos 12 meses, está em 7,23. Isso não é per si, por si próprio, preocupante. Na realidade, a gente já viveu valores muito maiores do que esse patamar. Outros países até têm valores maiores do que isso e conseguem manter uma trajetória boa. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma inflação em particular. É uma inflação ligada àquela classe de renda menos favorável, a inflação dos pobres, medida, por exemplo, pelo IPC-C1 da FGV, que mede a inflação para aquelas pessoas que têm renda entre um salário mínimo e 2,5 salários mínimos. Essa inflação está em 7,30, pode até baixar, mas o fato é que para esse grupo de pessoas, a gente está falando de pelo menos 23 milhões de brasileiros, isso pesa. Pesa realmente no bolso, pesa no orçamento familiar. Você pode deixar de comprar um caderno para seu filho levar para a escola e, em vez disso, ter de comprar parte da sua dieta, parte dos seus alimentos, digamos, feijão, arroz, porque senão não cabe no orçamento. Então, essa é uma preocupação importante. A outra é sobre o câmbio. O câmbio é aquela variável que se diz que é feita para humilhar o economista, porque é de difícil previsão. Ninguém, de fato, sabe, com certeza, com a bola de cristal, para onde vai o câmbio. E o câmbio ele tem se mostrado extremamente volátil, com pouca previsibilidade nos últimos tempos. E é uma variável extremamente importante. Ela afeta a motivação dos exportadores, afeta a indústria. Alguns argumentam que há alguns aspectos de desindustrialização no país. E o fato é que a gente precisa melhorar a nossa capacidade, a nossa resposta da indústria em um ambiente mais competitivo do ponto de vista tecnológico. A nossa pauta exportadora sobre a análise do conteúdo tecnológico, ela fica aquém do desejável. Então, a questão cambial tem que ser tratada de uma maneira com bastante acurácia e com bastante zelo, dentro do que é possível fazer sobre isso. E é importante aí, não só o Congresso Nacional, mas obviamente o governo federal e a sociedade como um todo, sobretudo os formadores de opinião, estarem antenados para esse assunto. Um terceiro ponto seriam as reservas internacionais, que estamos em bom patamar hoje, algo como 352 bilhões de dólares, que talvez já tenha passado de um nível ótimo,
porque há um custo fiscal diante dessa manutenção das reservas. As reservas servem como um para-choque, um colchão contra oscilações no real comparado com outras moedas, em particular o dólar. Mas a gente não pode ficar acumulando reservas indefinidamente. Mas ainda numa situação de instabilidade do valor do dólar. Sempre que o dólar cai, esses valores de reservas também caem. Então, essa é uma preocupação que tem que ser exposta. Na realidade, os grandes órgãos de política econômica deveriam explicitar isso de maneira mais e mais direta para o cidadão mediano, para o cidadão em geral. Ou seja, quanto custa manter as reservas, o que é que se ganha, o que é que se perde, quanto custa manter uma política fiscal de incentivos, por exemplo, ao setor automobilístico, o que se ganha, o que se perde. Porque políticas anticíclicas, ou seja, política que tenta amenizar uma eventual redução no crescimento econômico, devem ser feitas com tal segmento e não com outro segmento? Por que políticas de crédito direcionado, por exemplo, levadas à frente pelo BNDES, são feitas para tal setor e não para outros setores? Essa explicitação é algo que o cidadão precisa e eu acho que a sociedade como um todo ganha. E por último, para colocar como desafio, nós temos a posição estratégica do Brasil, que hoje está entre as 10 maiores economias. Há uma possibilidade de chegarmos, sobretudo com a zona do euro patinando, como se fala, de chegarmos a uma posição número 5, número 6, mas a gente tem que olhar não só a economia, temos que olhar a sociedade. Não adianta ter um grande PIB se você não tem uma sociedade que é capaz de ler um relógio analógico, de conseguir entender a diferença entre se um objeto eletrônico é plugado em 110 volts ou 220 volts, saber as consequências disso, ou seja, tornar o nosso cidadão plenamente apto de uma análise mais geral de suas condições. O senhor falou muito aí sobre as nossas reservas, né? A gente ouve muito falar que essas reservas também são muito perigosas. Além de ser a manutenção delas ser extremamente cara, né? Você tem o risco de alguém passar a mão, né? Uma crise dessa violenta passar a mão nessas reservas, né? Agora, por exemplo, teve o exemplo recente da Líbia, né? O governo tomou praticamente todas as reservas, deixou o país sem nada, né? E está liberando em conta-gotas. Eu vejo o presidente Chaves lá na Venezuela dizer: olha, o Brasil tem que ter cuidado, esse dinheiro todo na mão dos americanos, entende? E eu acho também que a gente precisa ter um certo cuidado, você até falou, né? Precisamos também verificar até que ponto vai isso. E, por fim, tem aquela questão também da inflação, né? Eu acho que o Juscelino Kubitschek dificilmente faria Brasília se ele fosse se preocupar com a inflação. Ali os Kirchner, na Argentina, se ele fosse se preocupar com a inflação, não teriam governado, né? E nem teriam apresentado o que tem apresentado hoje, que são níveis de crescimento quase comparáveis aos chineses. A mesma coisa eu digo do Chaves, lá na Venezuela, do Evo Morales e de outros presidentes populares da nossa Latinoamérica. Sobre o primeiro ponto das reservas internacionais, eu acredito que o nosso quadro institucional ele é relativamente mais sólido do que alguns países do mundo que tiveram problemas recentes. Então eu acho que não haveria efetivamente esse risco. Há, contudo, esse custo fiscal, o custo de carregamento das reservas, que é de alguns bilhões. Um quadro comparativo nos aponta que o custo do programa Bolsa Família, que tem feito um papel fundamental, ainda precisa ser reformatado para serem desenhadas portas de saída do Bolsa Família. Mas o Bolsa Família, inegavelmente, trouxe um benefício muito grande. Pois bem, o Bolsa Família custa algo em torno de 16 bilhões de reais. O custo de carregamento de nossas reservas é maior do que isso. Isso dá um efeito comparativo do que tem que ser explicitado para a sociedade, efetivamente, e com frequência, do que se gasta, o que se custa e o que se ganha, em termos de políticas públicas. Sobre o segundo ponto, com relação à inflação, o fato é que a ciência econômica ela é muito nova, ela é muito recente. Comparada então com medicina, por exemplo, que é uma ciência milenar, a ciência econômica ela tem somente alguns poucos séculos. Então, para muitas respostas ainda não temos, para muitas perguntas ainda não temos respostas definitivas. E o fato é que
Qual é o nível ótimo de inflação que uma sociedade pode ter? É uma pergunta em aberto em economia. O que a gente sabe é que no curto prazo, se você concede um pouco de inflação, talvez você consiga reduzir desemprego. Mas no nosso caso brasileiro, o desemprego está no valor mais baixo na série histórica. Então essa concessão, em termos de inflação, não traria, per si, um aumento muito grande no desemprego, uma redução muito grande no desemprego. Então, de fato, o que a gente precisa é ter cuidado com as medidas e aos poucos e devagar. Se você concede um pouco na inflação, que conceda pouquíssimo e veja os efeitos, as perdas e os ganhos com relação a isso. Nós entrevistamos assim o professor Valderi Rodrigues Júnior, da Universidade de Brasília e pesquisador do IPEA.